Questão 26. Uma prova contém 40 questões. Algumas questões têm valor de 0,16 e outras 0,40. Se um aluno acertar todas, obterá nota 10. A nota de um aluno que acertar 3/5 das questões de valor 0,16 e 2/3 das questões de valor 0,40 será... Então, aqui, gente, nós temos, ó, tá falando aqui 3/5, 2/3, nós temos fração. E aqui também tá falando o seguinte, ó, uma prova contém 40 questões. Algumas vale 16, outras vale 0,40. Então, assim, esse algumas a gente não sabe quantas são. Esses outras, a gente também não sabe quantas são. A gente sabe que são 40. Dessas 40, algumas vale 0,16 e outras vale 0,40. Então, quando a gente tem assim valores que a gente não conhece, o nosso conteúdo aqui também é a equação do primeiro grau. Então, vamos lá. Esse algumas aqui, ó, vamos chamar o algumas de x. Então, o x vale 0,16. Vamos chamar essas outras aqui, vamos chamar de y. As que são y vale 0,40. E aí, o total são 40 questões. Então, quando a gente juntar as que vale 0,16, que são a x, com as que vale 0,40, que são as y, o total de questões será 40. Então, se eu juntar essas questões com estas, o total será 40. E eu sei que essa vale 0,16 e essas daqui vale 0,40. O que mais que a gente pode escrever que está sendo falado aqui no texto? Quando eu pego as que valem x, ou seja, o total, a quantidade das que valem x, e aí eu multiplico pelo valor delas, que é 0,16, e somo com as que valem 0,40, quando eu somar tudo isso aqui, todas que são x e todas que são y, cada uma com o seu valor, quando eu somar todas, eu sei que a nota é 10, a nota final. Quem acertar todas vai ficar com 10. Então, eu tenho essas informações aqui. Então, eu cheguei aqui numa equação de primeiro grau. Só que qual é a questão aqui? Eu tenho duas incógnitas. Eu tenho x e eu tenho y. Eu preciso deixar uma incógnita só aqui para poder resolver essa questão. Como que eu vou fazer isso? Se eu sei que x mais y é igual a 40, o que eu posso fazer? Eu posso passar esse y para cá, tá positivo, vai passar negativo, então vai ficar assim, ó, x é igual a 40 menos y. Então, o que tá escrito aqui? Tá escrito que x é igual a 40 menos y, ou seja, se eu é igual, isso aqui e isso aqui são iguais. Então, se eu falar x e se eu falar 40 menos y, eu estou falando a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer? No lugar desse x, eu vou colocar esse valor aqui. Só que assim, são dois itens, né? São 40, é o 40 e é o y. Então, se são dois itens que estão se referindo a uma coisa só, quando eu colocar ele aqui, eu tenho que colocar entre parênteses, porque se eu não colocar entre parênteses, na hora que eu fizer a multiplicação aqui, ó, se não tivesse o parênteses, eu ia multiplicar só o y, e aí a conta daria errada. Quando eu coloco o parênteses, significa que eu vou ter que multiplicar o 40 e multiplicar o y também. Então, a gente copia o restante que tem aqui. E vamos fazer essa multiplicação aqui. Nós vamos multiplicar o 40 vezes 0,16 e vamos multiplicar o y vezes 0,16. Aqui, ó, o 40, o sinal que tá aqui é mais, o sinal que tá aqui também no 16 também é mais. Então, positivo com positivo, positivo. Então, aqui vai ficar positivo também. Vamos fazer essa continha aqui do lado, ó.
0,16 vezes 40. Esse zero eu posso já deixar ele aqui. 4 vezes 6, 24. Sobe 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 4 vezes 0, 0. Vou observar quantas casas tem após a vírgula. Tem 2. Então, aqui eu também vou deixar 2. 1, 2. Então, isso aqui é 6,4. Então, aqui 40 vezes 0,16 ficou 6,4. O Y, aqui, ó, o sinal é negativo e aqui é positivo. Sinais diferentes, vai ficar menos. Então, vai ficar Y vezes 0,016 vai ficar Y 0,16 mais Y vezes 40 vai ficar 0,40y, que é igual a 10. Aqui, gente, eu coloquei errado, ficaria assim, ó, tá? Então, 6,4 menos 0,16y mais 0,40y igual a 10. Aqui eu vou juntar esses dois que estão com y. Como é que tá aqui, ó? É o 40 menos esse 16 aqui. Então, vamos fazer aqui do lado, ó. 0,40 menos 0,16. De 0 eu não tiro 6, aqui no 4 vai ficar 3 e aqui 10. 10 menos 6, 4. 3 menos 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula e aqui 0. Então, vai ficar 6,4 mais 0,24y igual a 10. Vou passar esse 6,4 para cá. Se eu quero achar o y, eu vou isolando o y. Eu quero deixar só o y aqui desse lado. Então, vou passando o restante para o lado de lá. Então, aqui vai ficar 0,24y é igual a 10 menos 6,4. Vamos fazer a continha aqui do lado, ó. 10 menos 6,4. Eu já falei sobre isso, tá, gente? Eu tenho um número decimal e um número inteiro, eu vou igualar. Eu vou pegar esse inteiro e transformar em decimal também. Como? Põe a vírgula e completo as casas com 0. Se aqui tivesse... Aqui tem uma casa, só coloquei só um 0. Se tivesse 2, 3, eu colocaria a quantidade de zeros aqui para ficar igual, tá? Então, aqui de 0 eu não posso tirar 4, vou pegar emprestado. Aqui onde tá 1 vai ficar 0, aqui vai ficar 10, empresta também fica 9, e aqui 10. 10 menos 4, 6, vírgula, embaixo de vírgula, 9 menos 6, 3. Então, aqui ficou 0,24y é igual a 3,6. Aqui, ó, lembrando, eu falo sempre com vocês, eu tenho um número e uma incógnita. A operação que tá aqui no meio é multiplicação. Então, vou passar para lá dividindo. Vai ficar y é igual a 3,6 dividido por 0,24. Isso aqui vai ficar 15, tá? Essa divisão aqui, o resultado é 15. Então, nós descobrimos o valor de y. Se eu descobrir o valor de y, eu consigo descobrir o valor de x. Então, aqui, ó, vamos pegar essa equação aqui. Eu sei que x mais y é igual a 40. E agora eu já sei o valor de y. Então, vai ficar x mais o y é 15. 15 é igual a 40. Vou passar o 15 para lá, subtraindo, x é igual a 40 menos 15. Então, o x é igual a 25. Acabou aqui a nossa questão? Não. A gente falou que tinha fração e tinha equação. A parte de equação nós já fizemos. Vamos para a parte da fração. Tá falando aqui, ó. As questões que vale 0,16, ele acertou 3/5. Então, assim, de x, né? X é quanto? 25. Ele acertou 3/5 de 25, de x, das que vale 0,16. E 2/3
das que valem 0,40, ou seja, de y. Quanto que é y? É 15, 3/5 das 15 questões que valem 0,40. Como que eu posso resolver isso aqui? Tem várias maneiras, tá, gente? Vocês podem fazer o desenho, igual a gente faz com as crianças lá no primário. Então, ó, numerador, denominador. Denominador é quantas partes que eu vou dividir esse inteiro. Vou dividir em 5 partes. Então, 25 dividido por 5 dá 5. Então, aqui é 5, 5, 5, 5 e 5. Quantas partes que eu vou pegar? Só 3. Então, vou pegar só esse pedaço aqui. Então, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 15. Aqui posso fazer a mesma coisa. Numerador, denominador. Denominador, quantas partes eu vou dividir? Eu vou dividir o 15 em 3 partes. Então, vai ficar 5, 5 e 5. E eu vou pegar só 2. Então, aqui, ó, 3/5 de 15 é igual a 10. Ou 2/3 de 15 é igual a 10. 3/5 de 25 é igual a 15. Ah, Sara, eu não quero fazer o desenho, quero fazer a conta. Pode fazer a conta também. Como é que ficaria a conta? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 3, 15. Aqui é a mesma coisa, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. Tá? Então, tem as duas maneiras aí de fazer. Então, aqui, ó, a gente sabe que aqui é y, né? De y ele acertou 10. Então, aqui, ó, de y, ele acertou 10 questões. E de x, o 25, né? A gente sabe que ele acertou 15. Então, de y tinha 15 questões, das 15 ele acertou 10. De x tinha 25 questões, das 25 ele acertou 15. E aí a gente tem que saber o que tá perguntando, qual foi a nota dele. Aí agora é só multiplicar, tá? Então, nós vamos multiplicar o 0,40 vezes 10. Deixa esse 0 aqui, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 0, 0. Quantas casas após a vírgula? 2. Então, aqui ele fez 4 pontos. Agora aqui, ó, no 15. 0,16 vezes 15. 5 vezes 6, 30, sobre 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 5 vezes 0, 0. Põe um sinal de mais aqui. 1 vezes 16, 6, 6. 1 vezes 1, 1. Vou somar. Aqui 8 mais 6, 14, sobe 1. 1 mais 1, 2. Quantas casas após a vírgula? 1, 2. Então, aqui eu deixo 2. Então, aqui ele fez 4. E aqui ele fez 2,40. Então, a nota dele foi, ó, vírgula embaixo de vírgula, 4 mais 2, 6. A nota dele foi 6,40, resposta E.